Boa tarde, povo de Deus. É isso aí, vamos estudar a palavra do Senhor, analisando com carinho a lição da Escola Sabatina, lição de número 3. Olha só, gente, vamos estudar o tema de ontem e o tema de hoje. Mas olha só, o tema de ontem foi Aliança Eterna. A gente vai começar nessa aventura falando no contexto da aliança, envolvendo também o Evangelho Eterno. Então, a gente vai analisar com carinho várias instruções que foram nos dadas para que possamos viver sempre segundo os princípios da palavra de Deus. Mas o texto para memorizar se encontra lá em Gênesis capítulo 17, versículo 7, que diz assim: estabelecerei uma aliança entre mim e você e sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Então, a aliança que Deus faz para Abraão, a gente vê essa aliança estabelecida para Abraão. Era uma aliança que Deus queria ser o Deus de Abraão em todos os momentos e queria também ser o Deus da nação, a grande nação que ia sair de Abraão. Então Abraão chega, olha, Abraão, de você farei uma grande nação. E olha que Deus pega num estágio ali meio complicado da vida de Abraão, porque até então já era avançado em dias e a sua mulher também era estéril. Mas, se tratando de Deus, o Todo-Poderoso, o que Ele falar, Ele pode fazer, porque Deus ele é poderoso para fazer todas as coisas. Mas olha só, dentro desse contexto, a gente vai analisar o capítulo 14 do livro do Apocalipse, e a gente vê ali 3 mensagens sendo apresentadas ao mundo. Ao nosso dia hoje, essas mensagens elas estão sendo pregadas com uma força intensa. Por quê? A gente vai analisar ainda mais à frente o que é que a gente vai descobrir na palavra de Deus. Mas olha só, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Esse capítulo, ele tem uma referência extraordinária às 3 mensagens angélicas, ou angelicais, que são apresentadas para o povo do tempo do fim, que é a gente que vivemos hoje. Mas olha só, observe, o evangelho é eterno, ou seja, ele já existia, ele sempre existiu, sempre esteve lá e foi prometido a nós em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Tito, capítulo 1, versículo 2. Então, o que está sendo apresentado para a gente, o que está sendo anunciado no mundo todo, um evangelho eterno, a gente precisa analisar com carinho esse contexto de um evangelho eterno. Então, ele já existia, ele é eterno, só foi manifestado através da pessoa de Cristo Jesus, desse Deus extraordinário que ele veio, se fez homem, habitou no meio de nós, enfrentou todas as provações para nos mostrar essa grandiosidade da palavra de Deus, esse evangelho extraordinário que transforma, que salva muitas pessoas. Mas olha só que interessante. Portanto, não é de admirar que em outras passagens da Bíblia fale da aliança eterna. Gênesis capítulo 17, Isaías capítulo 24, Ezequiel 16 e Hebreus capítulo 13. Porque a essência do Evangelho é a aliança. A essência do Evangelho é a aliança. E a essência da aliança é o Evangelho. Então, olha só, dentro desse contexto, a gente vai analisar algo extraordinário na palavra de Deus. Deus, por meio de sua graça e amor salvífico, oferece a salvação que você não merece, nem pode obter. E você, em resposta, o ama de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Marcos, capítulo 12, versículo 30. Amor manifestado pela obediência à lei de Deus. Olha só, em 1 João capítulo 5, versículo 3, diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então, dentro desse contexto da aliança, a gente vai analisar com carinho algumas coisas muito interessantes. Já mergulhando para a parte de domingo, a gente já vê, sabe o que? Essas 2 frasezinhas, essas 2 palavras juntas, a aliança e o evangelho. O que elas têm em comum? Elas se encaixam uma com a outra? Na verdade, a gente vai analisar aqui, nenhuma nem outra pode viver sem, elas estão unificadas, elas estão juntinhas. Porque olha só, a gente vê lá em Gênesis capítulo 12, Deus fazendo a promessa para Abraão, que ele ia ser o pai de uma grande nação e tudo mais. E a gente vê essa promessa se cumprindo. Como? Olha, Sara, ela
dá à luz ao filho Isaque, o filho da promessa e tudo mais. Então ali Abraão já vê que as promessas de Deus estão se cumprindo na sua vida, que vai ser uma grande nação e tudo mais. Mas olha só, esse chamado da aliança que Deus faz com Abraão, tem uma coisa que a gente precisa analisar. Abraão ele já tinha recebido de Deus a promessa da aliança. E já estava se cumprindo na vida dele. Mas olha só que interessante, quando Deus chama Abraão de novo, ele diz assim, olha, Abraão, você tem que fazer, sabe o seguinte, você tem que oferecer o seu filho, seu único filho, como sacrifício a mim. Por quê? É interessante que a gente vê, olha, você foi salvo pelo quê? A gente somos salvos pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8, é incontestável. Nada do que você faça vai fazer com que você esteja salvo. Somos salvos pela graça. Mas olha só, somos salvos para a desobediência ou para a obediência? É isso que a gente precisa analisar. Só que no contexto, hoje a gente vê no contexto um evangelho sendo apresentado totalmente diferente. Um evangelho falso. A Bíblia fala de um evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro é aquele que diz assim, olha, você foi salvo. Você foi salvo pela graça. É algo que você não pode conquistar. Mas você foi salvo para a obediência. A quê? A gente vimos lá em 1 João capítulo 5, versículo 3. Fomos salvos para a obediência aos mandamentos de Deus. Existe regra, irmãos. Existe algo, a gente precisa ir pelo que? A obediência pelo amor. Quando a gente estivermos ali morando no paraíso junto com Deus, a gente não vamos viver do jeito que bem entender. Nós temos algo, tem leis estabelecidas, essas leis são eternas e a gente precisa analisar com carinho. Então, Abraão, ele recebeu a promessa, estava diante da promessa, estava com a promessa já cumprida ali, e a nação ia surgir e tudo mais, do seu filho Isaque, ele já era os primeiros passos do cumprimento da aliança de Deus, mas Deus vai dizer assim, aí, parece que corta a aliança, Abraão, você precisa sacrificar seu único filho. E Abraão, sabe o que? Abraão viveu uma vida intensa de obediência aos princípios da palavra de Deus, mesmo em face de perder aquilo que ele tanto amava. Mas Abraão nunca amou nada aqui na terra, além do que o seu Deus. Então Abraão vai lá e vai oferecer. Então, há um chamado para mim e para você. E olha só, dentro do contexto da nova aliança, as pessoas falam, vivemos na nova aliança, é claro, vivemos na nova aliança. Mas essa aliança, ela quebra os mandamentos de Deus, ela quebra todos os princípios, todas as leis que nos ajudam a nos prevenir de vários males que tem no mundo. Quando você vai para o livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 33, a gente temos a resposta de Deus para mim e para você. Olha só o que diz. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei. Eu serei o Deus dele e eles serão o meu povo. Então é isso que Deus está falando. A nova aliança, a gente somos salvos, irmão, pela graça, mas para vivermos uma vida de obediência aos princípios da palavra de Deus. A gente vê o estágio que está o mundo hoje. A gente vê como está o mundo hoje em completa destruição. As pessoas fazendo o que bem entendem. Por quê? Porque hoje está sendo apresentado um evangelho verdadeiro que a gente precisa analisar, que está dentro desse livro. O evangelho precisa ser pregado, o evangelho eterno. Mas está sendo apresentado um evangelho falso, um evangelho que você foi salvo, mas a lei de Deus foi quebrada. Não precisa mais observar a lei de Deus e tudo mais. Mas a gente precisa voltar os olhos para a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar vocês. E eu convido vocês a orar nesse momento, convidando o Espírito Santo para habitar em seu coração e assim podermos viver pela palavra de Cristo, mesmo em face da morte, obedecer fielmente aquilo que Deus nos deixou em sua palavra. Vamos orar? Eterno Deus e majestoso Pai, queremos agradecer, Senhor, por essa mensagem. Que Teu Santo e Bom Espírito venha habitar em nosso coração, em nome de Jesus. Amém.